Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, os obreiros, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças e adultos, a paz do Senhor, pastores e obreiros, e o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Hoje é dia 3 de junho de 2024. O intuito desta live é honrar alguém que merece honra. E a honra provém de um coração puro em favor de quem merece a honra. E Deus a honra quem honra a outro. Eu vou estar lendo um versículo em 1 Pedro 2, o versículo 17, que diz: tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Amém? Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, hoje eu quero vos falar, tratar a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honra ao rei. Eu estou hoje fazer essa live para prestar honra a uma pessoa que me ensinou. Lembra, jovem, você tem os seus pais que vos ensinam o caminho que você deve viver. Você tem o seu pastor. Será que você entende que o seu pastor ensinou você? Eu quero prestar honra a um pastor que me enganou para Jesus. E que hoje está vivo, está doente, está na UTI. Mas eu quero, pela graça de Deus, apresentar a Deus a minha gratidão pela vida do pastor Jeová. Honrar a quem tem honra, amar os irmãos, temer ao Senhor e honrar ao rei. Honrar aquele que tem autoridade, aquele que me ensinou os primeiros passos, quando o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. O primeiro a falar a palavra de Deus para mim e de me ensinar. Nós trabalhando na escola, na hora do serviço, na hora do almoço, na empresa e no ensinamento na igreja. Quantas pessoas, pela bondade de Deus, eu consegui, com a minha falta de sabedoria, ensinar. Vocês sabem que eu não sou um pastor sábio. Eu temo a Deus, amo aos irmãos e honro a cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança. E eu quero vos dizer que se não fosse esse pastor, nós trabalhando, ele tranquilo, e ouvir as coisas, quando ele percebeu, ele foi o primeiro pastor a receber o dízimo que eu entreguei nas mãos. E fez um propósito que ele receberia para mim ir na igreja. E eu era ateu, não gostava disso aí. Falei que iria. Em seguida, falei para o encarregado que eu ia fazer hora extra, porque o crente que foi para a igreja não ia na igreja não. No outro dia ele chegou e me disse que eu tinha falado que ia, ele levou o dízimo para o povo que o pastor, que o rapaz ia na igreja e que não foi. Mas você tem que ir, não fica feio para mim. Aí eu fui, no sábado eu fui. No sábado eu fui à igreja, sentei lá atrás, estava o povo louvando. Logo ele chegou com a esposa dele, os filhos dele, tudo criancinha. Foi para o púlpito, depois ele pegou a palavra e falou: esse foi o homem que mandou aquele dízimo. Aí pregou sobre Zaqueu, e quando ele terminou de pregar,
que antes de fazer o apelo, eu estava lá na frente para aceitar Jesus. Aí ele me ensinou, enfrentei luta, ele sabe disso. Ele foi me ajudando, orientando. E quando eu digo isso, ele é a família. Porque a esposa do pastor acompanha a vida do pastor, sofre junto, né? E nos ajudou até nos transportar para o outro lado. Nossa situação é difícil e quero dizer, Deus abençoe a família, Deus abençoe o pastor que está na UTI, é meu amigo, continua sendo meu pastor. Ele me ganhou para Jesus, tá entendendo? Ele que me ensinou como um pai ensina um filho. E quando o filho está formado na faculdade, ignora a palavra que o pai falou. Aquilo que o pai fala passa a ser. Lembre-se, honra ao seu pai, que te ensinou os primeiros passos. Se não fossem as primeiras palavras, eu recebi, biblicamente falando, vindo de Deus, das mãos, da boca, dos lábios do pastor Jeová, eu teria distanciado, abandonado, porque eu vi muitas coisas erradas dentro da igreja. Mas a palavra, o ensinamento é como uma criança que o pai ensina que desvia do mal, não deve fazer o erro. Ainda que ele esteja nas mãos a oportunidade de fazer a coisa errada, lembra do pai que ensinou. O meu pai falou assim e assim. Ainda que o pai, lá na frente, volte para trás, fazer as coisas erradas, mas o ensinamento que o pai colocou na mente e no coração dele, jamais. Por isso o filho deve honrar o pai na velhice, ainda que ele seja indulto, mas ele te ensinou como pai. Ainda que o seu pastor seja velho, sabe menos enletrado do que você, lembra-se, honra ele, teme a Deus, porque tem um Espírito de Deus na vida dele, tem a unção do Espírito de Deus, e teme a Deus e honra o rei. Ama e respeita, e veja como, quando está enfermo, esse foi meu pai na fé, que me ensinou a transportar, a ouvir, examinar a Bíblia. Aquele que me ensinou os primeiros passos a andar sozinho. Aquele que na Bíblia me ensinava a fazer as coisas. Ainda que hoje eu saiba, mas teve alguém que ensinou. Honra. A honra a quem merece. Não adianta eu falar, depois que a pessoa morre dentro de um caixão, era bom homem, era boa pessoa. A honra deve sair no coração daquele que entende que a pessoa merece uma honra. Honra o seu pai, honra a sua mãe, honra o seu semelhante, honra o homem e a mulher, honra o jovem e a jovem. Digo para você, jovem, honra a sua mãe e o seu pai, honra o seu pastor, honra a tua igreja. Teme a Deus, porque a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E honra ao rei, porque tem autoridade. E a autoridade provém de Deus. Que neste dia, 3 de junho, você e eu possamos compreender que cada um de nós temos nossos pais paternos. E aqueles como eu, que não tinha Cristo, tem um pai na fé. E no dia que esse pai partir deste mundo, eu devo continuar praticando aquilo que ele me ensinou lá no passado.
O filho não fica na casa do pai para todo dia, para toda a vida. Mas o ensinamento do pai permanece no filho enquanto o filho viver. E o filho ensina aos seus filhos o que o seu pai ensinou. Ensinei na igreja ou para minhas famílias aquilo que eu aprendi na igreja por intermédio do pastor Jeová de Paula, o meu pastor. Ainda que passe anos, eu vou passar para a eternidade, as minhas filhas podem seguir a vida, sim ou não, mas o ensinamento foi colocado. Aquilo que me deram no começo, eu transmiti para minha família. Espero que a família também transmita para os seus filhos. Assim, um pastor deve ser honrado, porque ele ganhou uma alma para Jesus, que se tornou um pastor como ele. E o dia que o pastor Jeová não estiver nessa terra, se eu estiver, eu tenho obrigação de passar para frente o que eu aprendi lá atrás, no início, quando ele pedia tempo para me orientar. O que é o ensinar? Por exemplo, eu mudei de São Bernardo para Mauá. E eles foram na minha casa com as crianças pequenas, longe. Eles foram lá visitar. Ele estava me ensinando, quando você for um pastor, isto é a obrigação de um pastor, visitar as ovelhas. E hoje, como pastor, eu devo ensinar aqueles que estão sob o meu comando, que amanhã eles vão assumir as igrejas, mas eles devem visitar a casa dos enfermos, das viúvas. Que Deus honra quem honra as pessoas. Eu não estou passando para frente nada do que eu aprendi. O que eu não aprendi, aprendi aquilo que foi ensinado com simplicidade. Se a igreja hoje está moderna, a Bíblia continua a mesma. A palavra de Deus continua a mesma. Honra ao rei. Honra quem merece honra. Se você entende que o seu pai deve ser honrado, honre ele. É mandamento da Bíblia. Mandamento de Deus. Honra seu pai, sua mãe, para que vá bem na face da terra. Honra o seu pastor que te ensinou, que orou por você, que jejuou por você, que te visitou, pensando na sua vida eterna, preocupado com a sua alma. Aquele que deu a palavra inicial para você, você começou a andar. Hoje, sendo eu um pastor, já velho, eu preciso, não estou transmitindo para frente para aqueles e quantos que, pela bondade de Deus, nós levantamos e que hoje estão pastoreando. Não quero que eles me honram. A honra provém de um coração sincero, de um coração que lembra de onde foi tirado, porque muitos que hoje estão pastoreando, estão em cima, ignoram aqueles que, como eu, que levantei a mão para ele. Mas o Senhor disse para mim que não é para mim ignorar, é para honrar, é para tratar todos com amor e temer a Deus,
honrar ao rei, dar honra a quem merece honra. Se o seu pai, se o meu pai não merecer, meu pai nem minha mãe, não merecer ser honrado por mim, se aquele pastor que me buscou lá no mundo e orava, e jejuava, me explicando na Bíblia, com paciência, impondo à sua família crianças em sacrifício para ir visitar, para um pouquinho, para conversar, para aconselhar a mim, preocupado com a minha vida. Se não merece honra, eu também não mereço honra nenhuma. Toda honra e toda glória seja dado ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas dá honra a quem tem honra. Se honra o seu pai, honra a sua mãe. Honre o seu pastor, que verdadeiramente são pastores que ensinou a tua palavra, a palavra de Deus. Você não tem certeza, meu irmão e minha irmã, como é difícil ser um pastor. Quantos pensam que ser pastor é pregar a palavra de Deus? Não, meus queridos. Ser pastor não precisa ser um grande pregador. O pastor tem que sentir o calor das ovelhas, sentir a dor das ovelhas, orar pelas ovelhas, visitar as ovelhas, visitar os cordeirinhos, visitar os enfermos, visitar os desviados, curar os enfermos, levantar os abatidos e oprimidos, amar a todos sem exceção, ir nos lugares mais longe, não na casa só daqueles que podem dar um churrasco. Que seja glorificado o nome do Senhor. Não sei quantos tempos ainda vai viver o pastor Jeová na terra. Se for a tua vontade, a vontade de Deus, que ele saia da UTI, levante e vai pregar a palavra de Deus. Seja feito o nome do Senhor, seja glorificado. Mas a honra precede aqueles que merecem, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E não quero dizer que eu faço isso para receber honra, não. Transmito esta palavra, ou ensinando às crianças, aos filhos, que honra o seu pai, honra a sua mãe. Ensinando a igreja, os jovens, que honra o seu pastor. Eu quero dizer, honra o seu pastor, aquele pastor que te ganhou para Jesus, te ensinou, te carregou no colo, na oração, no joelho, no jejum, na consagração, até que você esteja em cima, seja como um homem maduro, até que você chegou a ser um pastor. Olhe para trás para o seu pastor. A idade dele, as pernas podem estar fracas, pode estar enfermo, mas ele é o seu pastor. Eu quero vos dizer que eu tive um segundo pastor aqui no Belém. Ele não sabia ler. Quando eu estava pastoreando na igreja na Morada do Sol, os filhos dele, que eu conheci, não tinha culto no Belém, e levaram na igreja. Ele estava tão ruim, velhinho, não estava aguentando subir no púlpito do filho dele. Eu deixei ele aqui mesmo. Mas no terminar eu pedi para que ele venha da bênção apostólica da igreja. É meu pastor. Apresentei ele para a igreja. Ele foi o meu pastor durante um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Ele era o segundo pastor da igreja. Ajudamos ele a subir no púlpito e ele ministrou a bênção apostólica. Ele era o meu pastor. Eu louvo a Deus por um ensinamento que eu recebi. Porque se eu não tivesse recebido, eu era exaltado. Sou pastor. Não.
Mas eu recebi o ensinamento do pastor Jeová, foi meu primeiro pastor Pedro Messias, do mesmo pastor que várias vezes me chamava para soldadão, você será um pastor. E me ensinou como cuidar da igreja, com palavras. Ele chamava, senta aqui, soldadão. Quando uma mulher te chamar para conversar, que fez alguma coisa errada, soldadão, não sabe falar para o povo e nem para o marido dela. Para falar para o marido, ela falava. Para falar para a igreja, ela pedia oportunidade e falava. Ela está pedindo, ainda que ela errou, ela está pedindo ajuda. Como ovelha, abraça ela e ajuda. Quando a jovem fazer uma coisa errada, que te procurar, não fala para o pai dela e para a mãe dela, porque eles vão chamar atenção, porque pode bater. E para falar para os pais, ela falava em casa. Ela veio pedir para você uma ajuda que ela errou. Quando um homem errar, e você não é para falar para a mulher dele, ele te procura como ovelha. Ajude ele como ovelha. Ora, assim você será o pastor de ovelha. Não interrogue ninguém sobre pecado. Se confessar que pecou, segundo a Bíblia, aplique o que tiver para fazer. Eu aprendi com esses pastores. O pastor Pedro, até os 100 anos, estava vivo. Mas tenho certeza que ele já passou para a eternidade. Mas quando eu estava ainda aqui, eu ia ver. Quando eu precisava, eu ia até a casa dele, conversar com ele. Falava nos olhos dele, quando ele estava quase surdo, e ele me ensinar. Que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe o pastor Jeová, a missionária Judite, os filhos, que era tudo criancinha na época. Tinha dele que não era nascido quando eu conheci o pai dele. Nós trabalhávamos ali na Inco, né? Da Vox. Amados, eu quero vos dizer que eu quero prestar uma homenagem ao pastor Jeová em vida, pelo que ele fez por mim, pela minha família. A família dele, que era a família pastoral, que andava junto com ele. Que Deus continue o abençoando. Por isso que eu aprendi que eu devo fazer, porque eu aprendi com ele visitar as pessoas, ele ia visitar as pessoas na casa, orar, fazer o ar livre. Tudo o que eu aprendi com ele, né? Fazia o ar livre, escola dominical, vigília, depois ia para a escola dominical, à tarde fazia ar livre na rua, que naquele tempo tinha. Que Deus abençoe a família. Que Deus conceda a bênção e o crescimento da obra. Que Deus abençoe o pastor Jeová. Que a família, os filhos, entenda o apreço que eu tenho pela vida dele e pela vida da família. Que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Que o Espírito Santo fale à igreja. Todos que ouvirem aprendem uma coisa. Ame a todos, sem exceção. Respeite os irmãos, mas ame como Cristo amou. Teme a Deus. Quem teme a Deus não vai desonrar a Deus e nem ao homem que Deus ama. Honra o rei, porque tem autoridade. E esse pastor era o rei daquele lugar. O seu pai é o rei da sua casa. A sua mãe é a rainha da sua família. Honre ao seu pai e a sua mãe. Honre o seu pastor e a sua pastora. Que o Espírito Santo fale na cada coração. Pastores, amados, você conhece o pastor que te ganhou para Jesus? Você conhece o pastor que te consagrou
você deve a ele honra e glória. Você conhece o pastor que te preparou para descer as águas do batismo? Você deve a ele honras. Porque Deus honra a pessoa que transforma um pecador em um filho de Deus. E dá honra a ele. O pastor Jeová, para mim, não está um velhinho enfermo, desenganado. Ele continua sendo o meu pastor. Se eu estiver vivo e ele partir para a eternidade, estarei no velório do meu pastor. Porque assim eu aprendi e assim a Bíblia me ensina. Eu agradeço a Deus por ter aprendido uma coisa no tempo que era ensinado, os deveres e as obrigações. O que é ser um crente e ser amado pela igreja, pelo pastor, pela família e amado de Deus. E para ser amado de Deus é purificado com a palavra que é transmitida pela mão de Deus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe o presidente, governadores e prefeitos, que Deus abençoe jovens, adultos e adolescentes, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe o pastor Jeová de Paula, a missionária Judite e os filhos, que Deus abençoe a família e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a paz do Senhor Jesus.